Uns dizem que ele está em desuso, outros dizem que não vai deixar de sair do papel. Afinal, mito ou lenda? Os livros estão realmente em desuso? E o que novos escritores ou novas escritoras têm a dizer? As sagas têm dado o que falar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no primeiro Papo Aberto de 2016. Vamos conversar com a escritora e também blogueira Raíssa Nantes, agora no nosso Papo Aberto. Estamos de volta com o Papo Aberto e vamos entrevistar hoje a blogueira e autora Raíssa Nantes. Raíssa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ser a primeira entrevistada do nosso programa de 2016. E vamos fazer o nosso papo. Gente, a Raíssa, ela é autora, é blogueira, também tem um canal no YouTube, onde ela publica vídeos sobre os livros que lê. Isso. E só para vocês terem uma noção, a Raíssa já tem publicado um conto chamado Assombrado, um e-book chamado Se Eu Fosse Cinderela, em produção O Segredo da Dália Negra, Para Sempre ao Seu Lado e Sua Alma em um Olhar. Todos ligados à área de romance, certo, Raíssa? Isso. Raíssa, conta pra gente, como começou ou de onde veio esse desejo de escrever, essa sua imersão no mundo literário? Bem, eu tive curiosidade para começar a escrever por conta da paixão que eu tenho pela literatura. Eu gosto muito de ler, leio desde muito pequena. Então, aos poucos, eu fui criando os meus próprios universos, os meus próprios mundos e fui colocando no papel. E chegou uma hora que a gente tem que mostrar para o mundo. E a gente sabe que o mercado nacional não é muito legal para o autor nacional, para o autor brasileiro. Então a gente procura as plataformas, né? Então eu comecei a publicar devagar numa plataforma, na outra e fui indo. Quando você teve aquele estalo, quero ser escritora, e começou a escrever sua primeira história, como que aconteceu todo esse processo? Olha, foi com uns 16 anos, acho. Deu um estalo, eu falei, eu preciso começar a escrever alguma coisa e é muita coisa na minha cabeça, eu preciso botar no papel e coloquei no papel. Muita coisa se perdeu do que eu escrevi nessa época. Hoje eu estou reescrevendo algumas coisas, mas foi por aí, foi mais ou menos nessa época. Você acredita que é verdadeira a afirmação de que o consumo de livros, a busca pela leitura, está em um processo de extinção ou não? Pelo contrário, as pessoas têm procurado mais ler, têm procurado comprar mais livros, ou recorrido a plataformas digitais, desculpe, ou como que você analisa esse panorama hoje? Bem, eu acho que uma acaba complementando a outra, né? Eu acho que deixar de ler o livro físico, as pessoas não vão chegar a parar totalmente. Mas que essa era digital, ela ajudou muito, né? Na praticidade, você pode ler no seu celular, em qualquer lugar. Então você tem uma disponibilidade maior para ler. Por exemplo, se você tiver um livro de 500 páginas, se você tiver um tablet, um notebook ou um celular, é muito mais viável para você do que andar com um livro físico. Então, acho que um acaba complementando o outro. Não chego a dizer assim que vai acabar, Veio né? ajudar, então? Veio ajudar. Veio ajudar tanto autores e os leitores também. Veio, As obras se expandem mais, se então. expandem Quer mais. dizer que tem mais Vai ter acessos. mais acessos e Isso. A gente até porque em tempos onde o trânsito está caótico, onde muitas vezes as pessoas nos grandes centros usam metrô, ônibus, né? Tem aqueles que preferem ouvir música, mas aqueles que leem, sim. né? Raíssa, conta pra gente como se desenvolve o conto assombrado. Ah, bem, eu digo que ele é o meu monstro. É aquele conto que eu escrevi e toda vez que eu leio ele realmente ele me assombra porque eu entro na mente daquele personagem. Tá? Ele foi escrito para entrar num concurso, infelizmente ele não passou, mas ele conta a história de um homem e não se sabe o que ele tem, né? Mas se é uma loucura excessiva. Então a gente viaja nessa mente louca dele, nessa mente apaixonada dele. E é isso, ele está no hospício
E ele é assombrado tanto pelo passado quanto o amor do passado dele, é, pela loucura em geral, por tudo. Ele vive esse momento em que ele não sabe o que é a realidade e a ilusão. E Se Eu Fosse Cinderela, que eu sei que é um dos seus textos mais lidos, já você teve uma grande aceitação dos leitores, inclusive do blog, né, as pessoas comentando. Eu, particularmente, também já li, tá, gente? Vale a pena, indico. Conta pra gente um pouquinho como veio essa inspiração e por que Se Eu Fosse Cinderela. Esse foi a coisa mais louca que surgiu na minha vida. Eu simplesmente tive um sonho louco e falei, cara, isso precisa ir pro papel. E eu preciso contar o drama dessa menina que não é criada pela tia. É, ela passou a vida inteira acreditando que a mãe abandonou ela, né? Que a mãe dela abandonou tudo. E ela começa, né? Quando enfim ela chega na vida adulta, ela começa a ver que as coisas estão fora do lugar. E ela conhece, obviamente, porque tem que ter um romance, ela conhece um rapaz que está disposto a ajudá-la e juntos eles começam a desvendar esse misterioso passado dela, que nos leva ao grande desenrolar da história, a verdade sobre o sumiço da mãe dela, o que a tia dela fez, entendeu? Então não vou falar muito, porque Só lendo, só só lendo. lendo para Onde as saber. pessoas podem acessar o Se Eu Fosse Cinderela? Raíssa, fala pra gente. Se Eu Fosse Cinderela, ele está agora em revisão. Né? Eu estou pretendendo publicar ele em outra plataforma, mas as pessoas podem ler pelo menos os 20 primeiros capítulos no Wattpad, tá? Que é o aplicativo hoje que está ajudando a gente. Estou com quase 40 mil leituras e o livro não está completo lá, então... Gente, imagina, quase 40 mil leituras, não está completo, está sendo revisado, então é bom, vale a pena assistir, ler no caso. Quem sabe não assistir um dia, Quem né? sabe? Por que não? Tudo tá virando, tá ganhando a mídia, né? Virando filme e tudo. E é assim que a gente começa. Quais os projetos da Raíssa em 2016? O que a gente pode esperar além dos contos já publicados, os que estão em revisão, que eu sei que tem alguns aí já no caminho. O que vem pela frente? Bem, a 2016 eu quero realmente agora pôr no papel, vai vir físico, o Se Eu Fosse Cinderela. E o que foi um conto erótico que eu também publiquei no Wattpad, mas ele não está mais lá, que é O Segredo da Dália Negra. É meu primeiro romance erótico. Gente! Ó, crianças que assistem o nosso vídeo, por favor, tá? Só quando tiver Esse, um pouquinho maior para ler, tá esse não é bom? para vocês ainda. E Raíssa, só para maiores. só para maiores. E agora mesmo, nesse momento, eu estou trabalhando num romance histórico. Eu gosto muito de trabalhar com sobrenatural, né? Então eu também vou voltar a publicar o meu romance gótico. Uma Só o Meu Olhar, tá? Que também tá no Wattpad. Eu dei uma paralisada nele, mas eu pretendo voltar. E o Para Sempre ao Seu Lado também, que é um drama, que eu também pretendo voltar a trabalhar nele em 2016. Eu terminando as revisões do Dália Negra e do Se Eu Fosse Cinderela, que eu volto com tudo neles. E esse romance histórico vai ser o único que eu não vou publicar no Wattpad. Eu tenho só 5 capítulos dele lá, mas eu não vou dar continuidade. Eu pretendo só pôr ele na Amazon mais pra frente e tentar uma editora grande. Todas essas plataformas, Wattpad, Amazon, como é feito o processo para você publicar o livro? Né? Conta pra gente, se tem até pessoas que queiram também publicar, que queiram escrever, não sabe o caminho a seguir. Como que funciona esse processo? O Wattpad, que eu tenho um pouco mais de intimidade, ele é uma plataforma canadense, e você publica ou a sua obra inteira, ou capítulos por capítulos, fascículos, e a única coisa que você precisa é de uma conta do Facebook, né? Você abre a sua conta, você pode escrever ou simplesmente só ler e acompanhar os escritores que se publicam lá. Muitos, Anna Todd, por exemplo, que foi um sucesso aí com After, em 2015, ela é Uma trilogia sucesso. também, não é uma Não, trilogia? acho que são 5 livros. São 5, uma Isso, pentalogia, gente. pentalogia. 5 livros, pentalogia.
trilogia, quadrilogia, tá? Isso. Ela foi sucesso da Amazon nos Estados Unidos, da Amazon não, do Wattpad. Ela conseguiu milhões de acessos nesses livros. E ela chegou no Brasil com publicação pela editora Paralela, mas é isso. Você publica lá e você consegue contabilizar os acessos. Quantas pessoas leram o seu livro, quantos comentários você está recebendo, quantos votos você está recebendo. Você consegue visualizar a receptividade do seu leitor. Então, ali é gratuito, tá? Você não ganha nada com a publicação ali. Mas também você não paga, tá, gente? Você também não paga nada para publicar lá. É super seguro, tá? Não tem como você fazer cópia, não tem como ninguém copiar o seu trabalho. E você vê, acho que para até quem está começando é interessante, porque você começa a ver como as pessoas estão lidando com a sua obra. Então, ali é interessante para quem está começando e quer saber se o seu trabalho está funcionando com o público, com o leitor. Eu acho que o Wattpad é o melhor. Raíssa, a gente falou no começo da entrevista, né, dos desafios da literatura nacional, do espaço para os autores nacionais, para os novos autores. Você, uma jovem autora, está começando a sua caminhada, conta para a gente os desafios que você encontra e que essa nova leva de escritores que, porventura, não tenham um incentivo, um QI de alguma editora, alguma indicação, fazem para ter o seu trabalho reconhecido e principalmente exposto, né, para aquelas pessoas que gostam da literatura, principalmente da área de romances, que não só aqueles convencionais que a gente vê na televisão, mas histórias com conteúdo e que a gente sabe que tem muita gente boa tentando escrever, tentando lançar o trabalho e não consegue. Conta pra gente quais são os desafios dessa nova geração de autores. Realmente, hoje as editoras no Brasil, elas estão mais interessadas no lucro. Então, ela não quer investir no autor que está chegando, né? Um autor, por maior que seja a qualidade do texto dele, eles não têm a predisposição de investir nesse autor. Então, o autor ele tem que se promover, né? Ele tem que buscar criar o seu próprio círculo de leitores. Então, é legal procurar blogs literários. Se você trabalha, tem muito blog literário que lê os livros digitais e fazem comentários sobre os textos. Então, assim, isso ajuda a dar uma alavancada no seu trabalho, mas realmente é tentar buscar mesmo ir sozinho, tá? Porque nosso mercado editorial é bem exigente, independente da qualidade, do que você acha que o seu trabalho é bom. Então, você tem que buscar publicação independente, publicação digital, você pode pôr na Amazon, que você mesmo faz, você produz o seu texto, você edita o seu texto, você faz a sua capa e você coloca na Amazon e você vai render algum lucro. Entendeu? Às vezes o seu livro vale 12, 13 reais e você vai ganhar isso na Amazon, né? Entendeu? Só precisa de uma conta corrente, né? E faz a inscrição na Amazon. Tem todos os passos a passos do Autopublix na Amazon. Então, assim, você tem que tentar buscar o caminho sozinho. Né? A gente não é fácil encontrar alguém que vá te dar a mão e levar. Então, o autor ele tem que ter essa perseverança, ele tem que correr atrás, porque realmente publicar um livro no Brasil é complicado. Com esse período de crise que o Brasil está enfrentando, né? A economia a gente sabe que está uma vergonha, está ruim para todo mundo, e os primeiros setores a terem corte são a educação e a cultura. Como enfrentar essa crise? Como ter um gás para conduzir, para continuar trabalhando, continuar publicando, de modo a não desanimar? Você tem que gostar muito do que você faz, né? Porque a crise não está fácil. Então você tem que ter muito amor, muita força de vontade para continuar a correr atrás, porque realmente não vai ser um período fácil, não é e não será um período fácil. Então acho que a força de vontade e a paixão pelo que faz, acho que é isso que vai manter o interesse, né, do público nesse meio cultural. O que você diria, que conselho você daria para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que querem e gostam de escrever, querem publicar, têm vontade de publicar, e que porventura têm medo de, tem que ter uma estrutura, como que tem que ser?
Eu falo isso, gente, porque a Raíssa, ela me deu uma dica de como, né, fazer um texto. Eu estou escrevendo um projeto, não posso chamar de um livro ainda, mas estou escrevendo um projeto. E ela uma vez me disse, Gabriel, senta e põe para fora. Canaliza suas emoções e põe para fora. É isso mesmo? Não é? Como que você, o que escopo a gente deve seguir? Então, depende muito de cada pessoa. Tem autor que ele consegue, tem escritor que ele consegue se dispor a escrever 100 mil caracteres por dia, entendeu? Né, eu sou dessa filosofia. Se você está sentindo, se você quer, joga esse sentimento no papel, dá vida para ele. Independente se você está começando ou não, eu acho importante você ter a inspiração para te levar para frente. E é assim, se você quer escrever, se você está no fundo do seu coração, se você criou aquele personagem sensacional, ele é sensacional só para você, mas ele só vai se tornar sensacional para as outras pessoas se você colocar ele no papel. Então, Então é importante isso. Eu indico a todos que aproveitem cada instante de inspiração, não forcem, tá? Deixa a coisa fluir, que grandes coisas podem surgir aí, grandes autores também. fica a dica, galera, viu? É simples, não é um bicho de sete cabeças. E claro, escrevendo, a gente procura também uma pessoa para corrigir, para né, para fazer a correção. Óbvio, você vai Revisão é muito importante. colocar qualquer coisa aí também, mas o pontapé inicial é sentar e escrever e formatando isso. Não sei se vocês estão reparando, mas nós estamos fazendo essa entrevista no quarto da Raíssa. Gente, é muito livro, muito livro. Ao fundo, aqui, não, aqui, vocês estão vendo uma estante de livros e tem muito mais. Fora que também a Raíssa é apaixonada por Fantasma da Ópera. Vocês podem ver aqui no meu lado esquerdo e É. direito de vocês a máscara do Fantasma da Ópera com as rosas que a própria Raíssa confeccionou. Conta pra gente como que é essa sua relação com as obras e essa externalização, né, desses ícones das obras, tanto Fantasma da Ópera quanto outros que você lê, que você, eu estou vendo aqui, tem bonecos, recortes, gatinhos, gente, é muita coisa linda que nos bastidores a gente vai mostrar para vocês. Então, eu me inspiro muito no que eu leio. E normalmente as pessoas falam, a gente lê por distração. Eu acabo lendo pelo conteúdo. Por exemplo, eu gosto muito de Jane Austen. E a ambientização dos romances dela me fazem ver como era o século XIX. E a minha relação com o Fantasma da Ópera é mais ou menos a mesma coisa. Esse envolvimento, essa intensidade desse sentimento. Por exemplo, um livro que eu estou fazendo agora, que eu estou escrevendo agora, que é o Ensina-me a Amar, que é esse que eu falei que eu não vou publicar. Ele é totalmente inspirado no Fantasma da Ópera. Meu personagem principal, ele é um mascarado, recluso. Então, tudo que eu leio, tudo que eu assisto, acaba me inspirando em algum detalhe ou em alguma outra coisa para escrever. Então, acaba sendo, além de uma paixão, de uma distração, acaba me servindo de inspiração para várias coisas. Bacana, gente. Não tem como não amar. Se você gosta de ler, ou não tem o costume de ler, dado o tempo, dado até mesmo a rotina, começa com livros pequenos, ou então gibi, né? Muita gente indica ler o gibi Quadrinhos. quadrinho, e vai evoluindo, claro, de acordo com o seu gosto. Romance, ação, aventura, fantasia. O importante é ler e não deixar que esse prazer, seja ele num tablet, numa plataforma digital, ou até mesmo físico, não deixar jamais que esse prazer se esgote. Raíssa, muito obrigado pela sua Eu participação, obrigado agradeço. por ter estado conosco no nosso primeiro programa de 2016. Eu espero que vocês aí do outro lado tenham gostado e que estejam conosco nos próximos também. E quem quiser as informações sobre os livros da Raíssa, sobre o blog, sobre tudo o que ela faz, basta acessar as informações na descrição aqui embaixo, vai estar tudo lá. E se